Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Jogão da redação de Português e Literatura também. E hoje vamos fazer a leitura comentada do segundo capítulo do livro O Menino do Pijama Listrado. Por quê? Por quê? Por quê? Porque esse livro norteará um tema na redação da UERJ lá no finalzinho do ano. Eu vou começar essa leitura do segundo capítulo com um trechinho do primeiro capítulo, do primeiro parágrafo do primeiro capítulo, e depois eu explico o motivo para tal. Olha só, cadê? Até mesmo aquelas coisas que ele escondera no fundo e que pertenciam somente a ele e não eram da conta de mais ninguém, certo? Daqui a pouco, no final do livro, no final da leitura desse vídeo aqui, vamos voltar nessa parte e você vai entender por que eu li essa parte. Vamos agora ao segundo capítulo, qual é o título? A Casa Nova. Quando Bruno viu a casa nova pela primeira vez, seus olhos se arregalaram, a boca fez o formato de um ó, e os braços penderam estendidos ao lado do corpo novamente. Tudo nela parecia ser o oposto da casa antiga, e ele não podia acreditar que eles iriam, de fato, morar lá. A casa de Berlim ficava numa rua calma, ao longo da qual havia mais um punhado de casas grandes, como a dele, e era sempre agradável olhar para elas, porque eram quase iguais à sua própria, mas não exatamente, e nelas moravam outros meninos com quem ele brincava, se fossem amigos, ou de quem mantinha a distância, se fosse encrenca. A casa nova, no entanto, ficava isolada num lugar vazio e desolado, e não havia nenhuma outra casa à vista, o que significava que não haveria outras famílias por perto, nem meninos com quem brincar, fossem amigos ou fossem encrenca. A casa de Berlim era enorme, e mesmo tendo morado lá durante 9 anos, ele sempre conseguia encontrar novos cantos e passagens que ainda não tinha explorado inteiramente. Havia até mesmo cômodos, como o escritório do pai, onde era proibido entrar em todos os momentos, com letras maiúsculas aqui, sem exceção, nos quais ele estivera apenas uma ou outra vez. A casa nova, contudo, tinha só 3 andares. O andar de cima, onde ficavam todos os 3 quartos e um único banheiro. O andar térreo, com a cozinha, a sala de jantar e um escritório novo para o pai, que ele presumia apresentar as mesmas restrições do antigo, e o porão, onde dormiam os criados. Olha que absurdo, os criados dormiam no porão. À volta toda da casa antiga de Berlim havia outras ruas com casas grandes, e ao se chegar ao centro da cidade, havia sempre gente caminhando e parando para conversar umas com as outras, ou correndo dizendo que não tinham tempo para parar. Hoje não quando havia 101 coisas a se fazer. Eram lojas com lustrosas fachadas comerciais e bancas de frutas e legumes repletas de bandeja em que se erguiam pilhas altas de repolhos, cenouras, couves, flores e milho. Algumas transbordavam de alho poró e cogumelos, nabos e couves de Bruxelas. Outras estavam cheias de alface e feijões verdes, abobrinhas e pastinacas. Meu Deus, eu nunca ouvi falar nessa palavra pastinacas. Se você está acompanhando o vídeo até aí, escreva, por favor, pastinaca. Lembra também de dar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Mas comenta aí pastinaca. Às vezes ele se divertia ficando bem na frente dessas bancas, cerrando os olhos e respirando seus aromas, sentindo a cabeça rodopiar com os cheiros misturados da doçura da vida. Mas ao redor da casa nova não havia outras ruas, ninguém caminhando por lá ou correndo por ali, e certamente nada de lojas, nem de bancas de frutas e legumes. Quando fechava os olhos, tudo ao seu redor parecia simplesmente vazio e frio, como se ele estivesse no lugar mais solitário do mundo, no meio de lugar nenhum. Em Berlim havia mesa postas na rua, e em vez de quando, ao caminhar para casa vindo da escola com Carl, Daniel e Martin, via homens e mulheres sentados nessas mesas, bebendo refrescos espumantes e rindo alto. As pessoas sentadas naquelas mesas deviam ser muito engraçadas, ele costumava pensar, porque não importava o que dissesse, alguém sempre ria. Porém, havia algo a respeito da casa nova que fazia Bruno pensar que ninguém jamais ria por lá, que não havia motivo para riso e nada com que se alegrar. Acho que isso foi uma má ideia, disse Bruno algumas horas depois de terem chegado, enquanto Maria estava desfazendo suas malas no andar de cima. Maria não era a única criada na casa, inclusive. Havia outras 3, bastante magras e que só se comunicavam por meio de sussurros. Havia também um velho que, segundo lhe disseram, devia preparar-lhes os legumes todo dia e servi-los à mesa, e cujo semblante era sempre infeliz, mas também um pouco bravo. Não temos o luxo de achar coisa alguma, disse a mãe, abrindo a caixa que continha um jogo de 64 taças com o qual o vovô e a vovó a haviam presenteado por ocasião do casamento com o pai. Pessoas que tomam todas as decisões em nosso nome. Bruno não sabia o que ela queria dizer com isso e fingiu que a mãe nada dissera.
Acho que isso foi uma má ideia, ele repetiu. Acho que o melhor a fazer seria esquecer tudo isso e simplesmente voltar para casa. Podemos considerar que valeu como experiência, acrescentou ele, frase que aprendera recentemente e que estava determinado a empregar com a maior frequência possível. A mãe sorriu e depositou os copos cuidadosamente sobre a mesa. Tenho mais uma frase para você aprender, ela disse. É a seguinte: temos que procurar fazer o melhor de uma situação ruim. Olha só isso. Temos que procurar fazer o melhor de uma situação ruim. Bem, eu não sei se temos mesmo, disse Bruno. Acho que você devia dizer ao papai que você mudou de ideia e que, bem, se tivermos de ficar aqui pelo resto do dia e jantar aqui esta noite e dormir aqui, já que estamos cansados da viagem, então tudo bem, mas seria melhor levantar bem cedo amanhã se quisermos chegar a Berlim antes da hora do chá. A mãe suspirou. Bruno, por que você não sobe logo e vai ajudar a Maria a desfazer as suas malas? Ela perguntou. Mas não faz sentido desfazer as malas se nós vamos embora. Nem terminou o embora, eu já coloquei aqui instantaneamente. Na verdade, ele falou assim: mas não faz sentido desfazer as malas se nós só vamos. Bruno, vá logo, por favor, disse ela, ríspida, pois aparentemente não havia problema se ela o interrompesse, embora na situação contrária não funcionasse assim. Estamos aqui, já chegamos, e este será nosso lar durante o futuro previsível, e é melhor que tentemos aproveitar o que for possível, está entendendo? Que futuro previsível é esse, né? O que está acontecendo ali? O menino não tinha tanta noção disso e as pessoas da casa não comentavam o que estava acontecendo também. Tanto que olha só essa passagem. Ele não sabia o que queria dizer futuro previsível e disse isso a ela. Significa que é aqui que nós moramos agora, Bruno, disse a mãe, e chega deste assunto. Bruno sentiu uma dor na barriga e percebeu, algo crescendo dentro dele. Alguma coisa que, quando conseguisse sair das maiores profundezas de dentro dele até o mundo exterior, o faria gritar e berrar que tudo aquilo era errado e injusto e um grande engano pelo qual alguém haveria de pagar algum dia, ou, em vez disso, simplesmente o faria desmanchar-se em lágrimas. Ele não conseguia compreender como tudo acontecera. Num dia ele estava perfeitamente alegre, brincando em casa, com os 3 melhores amigos da vida toda, escorregando pelos corrimãos, tentando ver toda a cidade de Berlim da ponta dos pés, e agora estava encalhado nesta casa fria e desagradável, com 3 criadas sussurrantes e um servente que era a um só tempo infeliz e bravo, onde ninguém parecia ser capaz de rir novamente. Olha que palavra bonita, sussurrantes. Bruno, quero que suba e desfaça as malas e quero que vá agora, disse a mãe numa voz pouco amigável, e ele sabia que ela estava falando sério. Então deu meia volta e marchou para o outro lado, sem dizer mais nenhuma palavra. Ele sentia as lágrimas brotando sob seus olhos, mas estava determinado a não deixá-las aparecer. Bruno subiu as escadas e virou-se lentamente numa volta completa na esperança de encontrar uma pequena porta ou cubículo que pudesse afinal ser explorado recentemente, mas não havia nada. Naquele piso havia apenas 4 portas, 2 de cada lado, de frente umas para as outras. A porta do seu quarto, a porta do quarto de Gretel, a porta do quarto da mãe e do pai e a porta do banheiro. Aqui não é minha casa, nunca vai ser, ele murmurou, enquanto atravessava sua própria porta para encontrar todas as suas roupas espalhadas sobre a cama e as caixas de brinquedos e livros ainda fechadas. Era óbvio que Maria não tinha estabelecido suas prioridades direito. Mamãe mandou ajudar, ele disse baixinho, e Maria assinou e apontou para uma sacola grande, contendo todas as suas meias e cuecas e camisetas. Se você parar tudo isto, pode colocar no baú de gavetas bem ali, ela disse, apontando para um baú grosseiro que ficava do outro lado do quarto, junto a um espelho coberto de pó. Bruno suspirou e abriu a sacola. Estava cheia até a boca com as suas cuecas, e ele queria apenas rastejar para dentro e torcer para que, quando tornasse a rastejar para fora, ele acordasse e estivesse em casa novamente. Tá vendo? Em casa, não naquela casa. Aquilo ali para ele não é uma casa. E mais uma vez, ele foi andar de um lado para o outro e usar um termo marchar. Ele não era um soldado, ele era uma criança, mas olha só como eles repetem esse termo. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. O que você acha de tudo isso, Maria? Ele perguntou após um longo silêncio, pois sempre gostava de Maria e a considerava um membro da família, embora o pai dissesse que ela era apenas uma criada e muito bem paga por sinal. Enfim, galera, terminando aqui a primeira parte do capítulo 2, certo? Para você provar, para você mostrar para mim que você ficou até o final, comenta aí sussurrantes. Já já eu coloco aqui a segunda parte do capítulo 2. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.